pessoal, estamos aqui mais uma vez para o canal Papo Pet, gravando num lugar muito especial que eu tenho certeza que vocês devem ter muita curiosidade em conhecer. Como não é tão fácil conhecer, embora esteja aberta a visitação, eu vou conversar hoje com o Capitão Bordwell e com a veterinária Tenente Mariana. Eles vão me acompanhar hoje nesse papo e a gente vai mostrar um pouquinho sobre a rotina, as atuações, o treinamento, a instalação, tudo que envolve a cavalaria, né, o regimento da Polícia Militar montada de São Paulo. Espero que vocês gostem e eu já deixo os meus obrigados aqui a vocês por terem aceito, aberto essa porta pra gente. E bora lá! Capitão, por favor, me conta um pouquinho como é de 1831 para cá essa evolução, essa mudança, desde a força, como chama? Força Pública. A Força Pública, que eu acho que muita gente não sabia, na época do regime militar tinha esse nome, e evoluiu para o que hoje a gente tem de cavalaria montada, policiamento montado. Conta um pouquinho pra gente. Cara, primeiro, obrigado pela oportunidade da gente poder conversar, né? Mostrar para o seu público, um público tão bacana, que gosta como a gente dos animais, mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Da centenária unidade, uma das mais tradicionais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E como você bem falou, a nossa história começa em 1831. O nosso símbolo, o brasão, que está ali no nosso livro histórico, ele tem duas datas muito importantes. 1831 foi a criação da Força Pública, do primeiro corpo policial do Estado de São Paulo. A gente estava na época do período regencial e o regente, o padre Feijó, ele queria que cada estado tivesse a sua força pública. E o presidente da nossa província era o Rafael Tobias de Aguiar, o brigadeiro. E ele criou a nossa força pública. Em 1831, de 130 militares organizados e pagos pelo Estado, 100 eram de infantaria, 30 de cavalaria. Então, desde o surgimento da força pública, a cavalaria já existia. A outra data muito importante é 1892, que também está no nosso brasão. Por que 1892? Até essa data, nós éramos uma seção de cavalaria, comandada por um capitão. Em 1892, essas instalações aqui foram inauguradas e a gente passou a ser um corpo de cavalaria. E uma curiosidade, que o primeiro comandante nosso foi um tenente-coronel comissionado do Exército, que ele é avô do presidente Fernando Henrique Cardoso. Tanto que essa sala da memória que a gente está agora, ela chama Sala da Memória Tenente-Coronel Inácio Batista Cardoso. Muito legal. E a história do regimento, ele se confunde com a da Polícia Militar e até do próprio Brasil. Dentro dessa sala, a gente coleciona alguns vultos, né? Alguns vultos históricos muito importantes, não só para a Polícia Militar, mas também para São Paulo. E a gente começa aqui em 1906. Aí o presidente da província era o Jorge de Biriçá, e ele resolveu, para profissionalizar a força pública, contratar uma missão francesa. E oficiais do exército francês vieram para o Brasil e trouxeram doutrina militar, ensinamento militar para a gente, né? E dá uma olhada nessa armadura. Nessa armadura, a origem do capacete de crina. Até hoje essa tradição existe, né? Até hoje ela existe. Dessa influência francesa, né? Na farda, né? Na forma de se... A equitação do regimento, tem a equitação clássica, a equitação acadêmica, o nosso fardamento de gala, que está aqui, tudo isso tem origem francesa. Falando em treinamento, né? Toda essa parte do cavalo se desenvolver desde a maternidade ali até se tornar um cavalo oficial, existe um curso, né? Existe uma doutrina e até prova para que ele possa ser avaliado, aprovado ou recusado, certo? Sim, cara. A gente tem um convênio com a Secretaria da Agricultura em Colina, perto de Barretos. Lá existe uma fazenda, que é o Polo Regional Mogiana, chama APTA, Instituto de Zootecnia, onde nascem os nossos cavalos. Em Colina existe um centro de reprodução, é uma pesquisa científica e o produto dessa pesquisa vem para a Polícia Militar, que compõe grande parte do nosso plantel. Depois que eles nascem, com 3 anos e meio, eles vêm aqui para o Parque da Água Branca,
que a gente tem uma escola, a Escola dos Cavalos. Eles aprendem não só o desbaste, né, a ser mansos de sela, a aceitarem o cavaleiro, mas também a desenvolver a atividade policial, que é embarcar e desembarcar do caminhão, aceitar ficar no meio da multidão. E uma dúvida que eu tenho também, por que antigamente chamava regimento de cavalaria e hoje chama regimento de polícia montada? O que mudou na atuação, nos registros, o que a gente tem de diferença? Legal, Carla, é uma pergunta muito legal essa. E eu vou te contar a partir dos fatos históricos que a gente tem, né? A primeira missão que o regimento teve aqui era a ronda noturna da cidade de São Paulo, e ao amanhecer a gente apagava os lampiões. Não existia energia elétrica. Não existia energia elétrica. O serviço público prestado pelo regimento de cavalaria, ele foi evoluindo, ele foi atendendo às necessidades da sociedade de São Paulo. Então, inicialmente era essa a sociedade. A sociedade não, a necessidade. Com a missão francesa, a gente teve muita doutrina militar. E a força pública, no geral, passou a exercer atividades típicas de exército, né? Tanto que surgiram aqui no regimento alguns movimentos de emancipação. Teve a Revolução Esquecida, em 1924, em que o Major Miguel Costa, que a gente tem aqui o busto, ele liderou essa revolução. Nós tivemos aqui a Revolução de 1932, com o general Marcondes Salgado, que surgiu também aqui dentro. Nós exercíamos atividades típicas de exército, que eram posições defensivas e de reconhecimento. Por exemplo, nós temos as nossas metralhadoras Maxi, 7mm, que eram carregadas em cangalhas no dorso do cavalo. Elas iam até o local de combate, trincheiras eram escavadas, o combate era realizado e depois voltavam para cá. No entanto, depois da contra-revolução, dos presidentes militares, com a redemocratização, com a nova Constituição, a gente deixou a força pública, que se transformou na polícia militar, ela deixou de exercer funções de exército para exercer funções de polícia. Sim. Por isso que hoje o regimento ele é chamado de Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, porque a prestação do nosso serviço público hoje, para atender a sociedade paulista, é somente de policiamento e não mais funções de exército. Entendi. E aquela cangalha que a gente tem ali nessa sala maravilhosa histórica foi utilizada? Foi utilizada na Revolução de 32. Ela foi utilizada. Essa aqui também? Essa daqui também. Demais. Muito legal. Muito bom, muito bom. Bora pro segundo espaço pra gente gravar? Bora lá. Bom, e agora a gente está na formação veterinária regimental, que é onde a gente se diverte aqui como veterinários, né? A doutora Mariana está aqui para contar um pouquinho a rotina, como os animais são adaptados, né? Tanto no trabalho quanto no descanso, as principais casuísticas de problemas de saúde que eles podem apresentar. E eu quero que ela conte também daqui a pouco pra gente como que é a seleção do plantel. Mas vamos mostrar um pouquinho aqui, né, doutora? Sim, sim. Aqui são os nossos palanques, né? A gente faz os atendimentos aqui. Então, os cavalos são argolados e os policiais apresentam os problemas para nós, tá? E costuma chegar o quê? Lesão, corte, ferimentos leves, escoriação, às vezes os animais mancando, né, claudicando. Em alguns momentos a gente tem desconfortos abdominais, tá? A rotina é bastante variada. Pode acontecer da gente ter casos emergenciais, né, de cirurgia de desconforto abdominal, e aí a gente tem o centro cirúrgico aqui, tem equipe, né, de veterinários para atender. Estamos sempre de prontidão aqui. E tem internação, inclusive, pessoal. A gente passou por alguns cavalos que estão internados, né? Alguns já em recuperação quase 100%, outros não, né? Tem inclusive um que você comentou que virou membro aqui da corporação. Então, eles ficam aqui nessas baias mais próximas para a gente ter esse controle mais frequente, né? Então, fica sob os cuidados dos enfermeiros aqui da formação. Legal. Tá? Vamos mostrar um pouquinho o centro? Claro. Vamos lá, vamos conhecer. Então, são nossas salas de atendimento. Então, aqui é a parte de farmácia, né? Medicamentos, material de curativo. Aqui é uma sala administrativa, né? Que a gente tem acesso a computadores, internet, para fazer documentos. Nós temos um sistema de prontuários eletrônicos hoje em dia,
Tudo automatizado? Tudo Aqui são automatizado. urólitos? São enterólitos, né? Foi uma época que a alimentação aqui de verde era baseada basicamente só em alfafa, feno de alfafa. E aí começou a aumentar bastante a incidência. Então, tivemos muitas cirurgias, né, durante um período para retirada de enterólitos. São cálculos que se formam, né, dentro do intestino do cavalo. Chega um momento que obstrui a passagem das fezes e aí o animal começa a apresentar dor. Então, operava, tirava. Como foi muito intensa, né, esses achados, aí foi realizada uma modificação na alimentação. E isso que eu ia te perguntar, Sim. como que é esse aporte nutricional? Porque eles são animais atletas, né? Eles fazem um rendimento alto. Isso. A dieta deles são 7 quilos de volumoso, né? Então a gente fornece feno de Tifton hoje em dia. Já houve um período que era só feno de alfafa, aí era uma menor quantidade, porque ela é mais nutritiva. Depois foi feita a mescla, feno de Tifton com alfafa. E hoje a gente trabalha só com feno de Tifton, que observa um índice menor de desconfortos abdominais. Então são 7 quilos e eles recebem 4 quilos de ração. Isso durante o dia todo, é dividido em diversas pagas de alimentação, tá? Diversos horários. A gente tenta adequar isso aos horários de policiamento, para os animais não ficarem sem se alimentar. Tá? E é interessante também porque eles têm as rotinas de descanso e trabalho. Sim. E mesmo no descanso, eles têm atividades físicas para que não tenha nenhum desconforto do trato gastrointestinal, Isso, né? porque o animal parado dentro da baia, a gente, né, diminuição da atividade física dele acaba diminuindo também a movimentação intestinal e isso pode levar aos desconfortos. Então, o pessoal está sempre rodando os cavalos, temos um andador, né, um redondel aqui que dá para eles serem colocados. Normalmente os cavalos trabalham dia sim, dia não, né? Segue o serviço dos esquadrões, tá? Mas... Por cor, né? É por cor. É por cor, é Por muito cor. legal isso. Castanho, tordilhos. Isso, alazães, né? Enfim. E aí a gente evita de deixar esses animais completamente parados. Então a recomendação é nunca ficar 100% parado. Tá? Ficam também alguns equipamentos nossos de higienização de material do centro cirúrgico, tá? Inclusive o centro cirúrgico tá zero bala, né? Tá novinho. Tá bastante equipado. Aqui a parte de esterilização de material cirúrgico. E aí, aqui é o nosso centro cirúrgico. Pra quem nunca viu um centro cirúrgico de cavalo, vocês vão se assustar com o tamanho das coisas. Então a gente vai ter a nossa mesa, né? Tamanho família. Então até coloquei aqui o nosso equipamento de raio-x. Os animais, quando precisam ser operados, a anestesia é induzida, né? Nessa sala aqui, toda acolchoada. E depois ele é levado por meio de uma talha até a mesa cirúrgica. Tá? E aí onde ele vai ser colocado sob anestesia inalatória para manutenção durante o procedimento. Depois ele é retirado e trazido para cá novamente para recuperação, até ele se levantar. Então a recuperação aqui é assistida. Sempre fica o oficial veterinário e enfermeiros aqui acompanhando até ele estar completamente em pé, em estação. Falando em problemas de saúde, doutora, o descanso ele é tão importante quanto todo esse manejo, né? De cuidado em necessidades aí emergenciais ou até um check-up, controle. E no momento que eles não estão em atividade, como que é feito esse controle do descanso? Afinal de contas, eles são funcionários, né? Eles têm que ter um momento de pausa, de descanso, até para se manterem... Depois que retornam do policiamento, esses animais são submetidos à faxina, né? E são colocados nas baias. No período noturno, a partir das 22 horas, as luzes são apagadas, tá? E se você der uma passeadinha durante a noite, vai ver que tem vários cavalos deitados dormindo ou descansando. Tá? A última paga de alimentação é às 17 horas, é feno. Então eles ficam ainda com o feno no tempo disponível e depois vão descansar. Isso foi uma medida instituída recentemente, né? A gente colocar um horário para dormir, sabe? Dormir, porque assim, é um ambiente de quartel, né? A gente tem rondas noturnas aqui, justamente para verificar se os cavalos estão bem, enfim. Só que ficavam as luzes acesas. O que acontece, né? A gente sabe que as éguas, principalmente, elas têm um problema de ficarem ciclando, se ficam com a luminosidade direta, né? Então elas entram em cio.
A gente começou a observar isso, viu alguns animais com desconforto abdominal por conta de gastrite, que às vezes é por conta de estresse. Então a gente instituiu isso, de apagar as luzes para eles poderem descansar melhor. Uma outra dúvida, todo mundo aqui trabalha para um dia se aposentar e descansar. Como que é a rotina dos cavalos? Eles trabalham até quantos anos? O que acontece depois que eles terminam essa fase de trabalho? Então, Carla, se tudo corre bem, né, ele fica com a saúde íntegra, os animais eles trabalham até os 20 anos de idade. Aí eles passam por um processo que a gente chama de reforma, né? São aposentados. Sendo aposentados, eles podem ser adotados pelo próprio policial que trabalhava com ele, né, durante toda essa jornada, ou pode ser doado para algum civil, né, que tenha interesse, tenha condições de levar esse animal. Se não há essa possibilidade, existe um projeto, né, de um pasto geriátrico que está sendo desenvolvido lá em Colina. Então, quase um retiro, né? Retiro, uma casa de repouso para eles. Uma casa de repouso para os cavalos. Então, a ideia é retornar eles à origem, né? De onde eles vieram, retornar. É uma fazenda super bonita, tem bastante pasto, tem gente para cuidar. Que legal. Isso está em vias de acontecer logo. Está em andamento. Que legal. Muito bom, muito bom. Aqui é a seção de ferradoria. Então, os nossos cavalos, eles têm todo o cuidado, além dos cuidados veterinários, né? Eles vão ser casqueados e ferrageados a cada aproximadamente 30 dias. Isso faz parte aí do manejo para eles conseguirem desempenhar a atividade de policiamento na rua, né? Agora a gente está na parte externa. Eu vou conversar mais uma vez com o capitão para ele falar um pouquinho das atividades, onde os cavalos estão inseridos, né, junto aos oficiais para proteção, para prevenção, para ostensião, enfim, tudo que a gente precisa conhecer dos bastidores e também das atividades dos nossos animais. Conta um pouquinho pra gente. Então, Carla, lembra que lá na parte histórica a gente falou que a nossa atividade operacional foi evoluindo de acordo com a necessidade da sociedade paulista? Então, qual que é o nosso carro-chefe hoje? Carla, o que mais incomoda o cidadão o paulista e o paulistano? É o roubo e o furto. A missão hoje da Polícia Militar principal é a redução dos índices criminais. Deixa eu mostrar para vocês aqui a patrulha, ó. Uma equipe de policiamento montado. Tudo é pensado para evitar que o crime ocorra. Então, desde da raça do cavalo brasileiro de pismo, que é um cavalo com porte alto, forte, dócil, para ter bastante ostensividade, a cor do peitoral, a cor do capacete. A gente fala que o policiamento montado, ele consegue potencializar o policiamento ostensivo. Em que sentido? Se fossem 4 policiais a pé, eles seriam muito menores. A cavalo é um verdadeiro supedano móvel. Ele consegue ver de longe tudo o que está acontecendo. Até o trabalho de viatura, Carla, a gente consegue aumentar, potencializar a ostensividade. Por quê? Uma moto ou uma viatura, ela anda na rua a uma velocidade no mínimo de 15 km por hora. O cavalo não. O cavalo, a velocidade dele do passo são 6 km por hora. Então,
quando um cavalo está passando na Praça da República, numa operação Carnaval, numa operação Interlagos, numa orla marítima, todos os centros urbanos, transporte público, as pessoas conseguem ver a patrulha cavalo por muito mais tempo. A viatura passa e vai embora, o cavalo permanece por muito mais tempo. Além, Carla, da comunicação social, o cavalo atrai criança, atrai as famílias, atrai as pessoas de bem. Inclusive em estádios, manifestações, existe também essa atuação, né? Sim, Carla. A atuação principal é o policiamento preventivo, é a preservação, né? Evitar que o crime não ocorra. No entanto, a gente tem aqui cavalos com EPI diferenciado, né? Que ele está com EPI de policiamento, como lá a patrulha cavalo, né? Que faz o policiamento ostensivo preventivo. Aqui a gente tem um cavalo com EPI intermediário. Esse EPI a gente desenvolve a praça desportiva, que é o policiamento em eventos, né? Interlagos, os estádios de futebol. Aí a gente já tem uma proteção para o chanfro do cavalo, a gente já tem uma proteção para os membros, a gente tem um capacete anti-tumulto que protege mais a integridade física do policial, e nós temos uma gradação maior ainda de EPI, que são para as manifestações, né? Interdição de via, reintegração de posse, que é menos utilizado, mas a gente está sempre preparado para uma situação dessa um pouco mais extrema. Então a gente tem o protetor de chanfro, o protetor do peitoral do cavalo, a gente tem um protetor de membros mais robusto, a gente tem um exoesqueleto para o policial, além do capacete antitumulto. Então é uma gradação de EPI, né? No entanto, o que mais a gente desenvolve hoje, 80% da nossa carga horária, é o policiamento ostensivo preventivo. Uma coisa interessante também a falar, pessoal, quando eles estão em atividades num dia muito quente, eles recebem oferta de água, né? Onde eles estiverem. E se tiver uma operação, alguma atividade num raio superior a 6 km, eles não vão andando, eles vão a caminhão, né? Então tudo para manter o conforto, né? As condições físicas adequadas para um bom trabalho, condição de saúde. Então tudo isso são detalhes, mas são super importantes. Sim. Como a velocidade de marcha do cavalo ao passo são 6 km por hora, e eles trabalham, né, como a veterinária, os veterinários determinam para garantir a saúde deles no máximo 6 horas, quando o deslocamento daqui até o local de policiamento é superior a 6 km, a gente vai embarcado em caminhão com divisórias, com controle de temperatura dentro do baú, para que esse policiamento seja otimizado, né? Pra gente não perder 1 hora para ir, outra hora para voltar, a gente conseguir ter 6 horas de policiamento no local que a gente deseja. Tudo de acordo com os índices criminais, cara. É onde a sociedade precisa, é onde a sociedade está perdendo celular, perdendo bolsa, perdendo carro, é onde acontece o furto e o roubo. É aí que a gente põe o policiamento montado para a gente evitar que isso ocorra. E uma outra função super importante e não podemos deixar de falar é a ecoterapia. Tenho certeza que você já ouviu falar e não sabe como que o cavalo pode ajudar, sejam crianças, adultos, pessoas que tiveram algum tipo de traumatismo. E agora quem vai explicar um pouquinho melhor pra gente é o Sargento Alckmin, que vai contar como funcionam as atividades, vai mostrar os cavalos e talvez eu entre nessa área aí. Boa tarde. A ecoterapia existe no regimento desde 1993. Nós começamos atendendo uma pessoa, depois que alguns oficiais do regimento foram para a Itália para saber mais sobre o atendimento. E hoje nós desenvolvemos atividades com 180 pessoas atendidas, entre adultos e crianças. Patologias aqui no regimento. Paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down e dentre outras, até mesmo pessoas que adquirem uma sequela durante a vida. É muito importante salientar que o cavalo ele possui o mesmo eixo de movimento do ser humano, que é o antero-posterior, o lateral e o longitudinal. Então, eu colocando uma criança, vamos explicar em pormenores, eu pego uma criança com paralisia cerebral, vou trazer ela para a ecoterapia. Eu vou colocar ela no cavalo e eu vou trabalhar as fases evolutivas dessa criança. Vou colocar numa manta e ela vai deitar esticadinha. A primeira fase evolutiva é a fase do rastejar. O cavalo fazendo movimento, ele vai fazer esse movimento com o corpo dela. O que o
cavalo faz no ser humano? Ele proporciona ao nosso corpo produzir neurotransmissores e vai se criando sinapses no cérebro. Com 2, 3 meses eu consigo sempre flexionar as perninhas delas e ela vai como se ela estivesse engatinhando. Para ela ganhar tônus muscular e eu consigo deixar ela sentada, é questão de meses. E um detalhe importantíssimo, nós atendemos 180 pessoas no regimento graças à ajuda de voluntários civis. São psicopedagogos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, que dedicam um dia da semana para atender o próximo. Nossa, fantástico! E a ecoterapia, ela tem uma eficácia, muitas vezes, superior à físio. Na verdade, ou ela pode ser complementar à físio? Aqui no Brasil ela é complementar à físio, mas alguns países da Europa, como a Itália, a própria França, é uma ramificação da medicina. Até porque a ecoterapia ela existe no tempo de Hipócrates, que é a Grécia Antiga. Então já antigamente já tinha esse entendimento das melhoras que o cavalo traz para o ser humano. Fora a autoestima, você montando um cavalo, meia hora ao passo, são cerca de 387 mil contrações musculares. Nossa! Há uma hiperirrigação no cérebro, na parte da fala, concentração, aprendizado. Então, quer queira, quer não, o ser humano, a cavalo, ele se torna uma pessoa melhor. Pela evolução que nós tivemos. Todos esses estímulos, né? Exatamente. E emocionais também, né? Emocionais porque também. O animal transmite essa conexão, né? Ele faz com o paciente, principalmente com crianças, eu acho, né? Uma conexão muito importante emocional. Você vai se aproximar de um cavalo da eco, a primeira sensação que você sentir é o medo. Porque a adrenalina, o neurotransmissor, a adrenalina ela aumenta. Aí depois que você monta, você vai sentir a dopamina, a serotonina, que vai dar aquela sensação de estabilidade, de prazer, de confiança. É isso que o cavalo ele tem um ganho muito grande, principalmente com uma criança com síndrome de Down ou até mesmo autista. O autista ele trabalha muito bem com o cavalo também. A evolução deles é rápida. É rápida, é coisa estrondosa. Graças ao feedback dos pais, né, que nós temos essa retorno do atendimento. Temos que fechar com chave de ouro, né? Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre as 3 principais modalidades, né, capitão? Que os cavalos passam também, fazem com uma certa rotina. Explica pra gente, isso é muito melhor que eu. Carla, muito legal essa pergunta, né? A gente já falou de história, já falou de bem-estar animal, já falou da parte operacional e agora a gente fala de treinamento. Equitação acadêmica para o policiamento montado significa treinamento, né? Nós desenvolvemos aqui as 3 modalidades da equitação acadêmica e a equitação olímpica, que é o salto, o adestramento e o cross country, né? Que é o CCE, que une as 3 modalidades. Agora, por que a gente precisa fazer isso, né? Por exemplo, o adestramento. Qual que é a função dele? O cavalo, quando nasce, ele anda ao passo, ele trota, ele galopa, ele dá uma curveta, que é empinar, ele dá uma garupada, com o equilíbrio dele. Quando a gente monta esse cavalo, esse equilíbrio tem que ser reconstruído. Essa é a importância do adestramento, da equitação clássica. Com o cavaleiro montado, restabelecer o equilíbrio do cavalo. E por que isso é muito, muito importante para o policiamento montado? Porque a gente trabalha no asfalto. E no asfalto, a gente precisa de um cavalo equilibrado, de um cavalo com reunião, de um cavalo bem adestrado. Porque além de estar no asfalto, a gente está no meio da sociedade, né? A gente não pode machucar ninguém. Então essa é a importância do adestramento. E o salto? O salto, ele trabalha os atributos da área efetiva, tanto do policial como do cavalo, né? Então, tanto do policial como do cavalo está trabalhando a coragem, a desenvoltura, a iniciativa. Do próprio cavalo a gente trabalha a individualidade dele, porque o normal é eles estarem só em grupos, né? Mas no salto a gente consegue ensinar o cavalo a vencer obstáculos sem a presença de todo o plantel, de toda a família dele. E desenvolve também a coragem e a decisão do nosso cavaleiro. Existem outras representações que também servem de treinamento. Uma é mais institucional, que é a banda de clarins. Carla, nós temos uma banda a cavalo. Eu achei o máximo isso quando ele me contou. Ela é centenária, ela é de 1856. Nós tínhamos um tenente-coronel que chamava Edmund Wright. Ele era filho de ingleses. Ele comandou o regimento de 1855 a 56, criou a banda de clarins e depois que ele faleceu, ele morreu na Primeira Guerra. Ele se aposentou depois que comandou aqui o regimento
como ele tinha a nacionalidade inglesa, ele lutou a Primeira Guerra Mundial e morreu lá. Em homenagem a ele, a nossa banda de Clarice, que tem mais de 100 anos, tem o nome de Edmund Wright. E é uma banda montada. Montada. Eu quero assistir isso um dia. Ah, sim. A gente vai voltar para filmar. Sim. E também a gente tem a Escola de Volteiros. Ela foi criada em 1949, e ela foi inspirada nos cossacos russos, que excursionavam à época pela Europa fazendo acrobacias. Eles descem do cavalo, com o cavalo ao galope, tocam o solo e voltam para a cela. Eles galopam o cavalo de ponta cabeça. Eles galopam o cavalo numa posição invertida. Ao final, eles saltam um arco de fogo e uma pirâmide humana. Nossa! Então, é algo, como você falou, bem próximo de uma ousadia. Mas esses cavaleiros precisam desse treinamento. Precisam dessa desenvoltura. Medo, né? Isso, para conseguir domar com qualidade o nosso corpo. Todas as nossas representações, Carla, têm como objetivo treinamento, fundamento, estrutura para desenvolver o policiamento montado. Tanto que mesmo os cavalos da ecoterapia, os cavalos que fazem representação do esporte hípico, os cavalos da banda de clarins fazem policiamento. Todos fazem policiamento. A função principal do regimento é o policiamento. Todas as outras atividades agregam, são ferramentas para a gente ter um policiamento montado com qualidade. Quantos cavalos vocês têm aqui hoje? No estado todo, nós temos 506. Hoje, estabulados aqui no regimento, são em torno de 230. Nós temos mais 45 na Escola de Cavalos, no Parque da Água Branca, e em torno de 45 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, porque os futuros oficiais de cavalaria são formados lá. Então a gente mantém instrutores e cavalos para as gerações futuras. Fantástico. Do regimento. E temos imagens, né? Deles saltando, adestramento. Muito bom, capitão. O que mais que vocês fazem? Além de tudo isso que a gente trouxe, tem mais algum ponto, mais alguma informação interessante? Ou até uma mensagem para a população, para quem está assistindo, né, de consciência, de até preservação, né, no momento de trabalho, para não atrapalhar a operação e enxergar de uma forma positiva, né, toda a atividade do animal com vocês? Os nossos animais são extremamente dóceis. A sociedade, a comunidade não precisa ter medo, pode se aproximar, pode fazer uma foto com a gente gosta disso. A comunicação social, a gente se aproximar da sociedade faz parte da Polícia Militar, né? Então, a gente convida que a sociedade, quando encontrar a gente na rua, pode acenar, pode chegar perto, pode tirar uma foto, que todos serão muito bem-vindos. Bom, falamos. Eu gostaria muito de agradecer, primeiro, ao Tenente Coronel Giuni, que abriu as portas desse espaço maravilhoso e colocou as pessoas certas para conversar com a gente, trazendo muita informação, uma aula de história e de experiência, que acho que foi o que eu vivi hoje aqui, espero que vocês também. Quero agradecer também ao Capitão Bordwell, à doutora Mariana, tenente aqui do regimento, e deixar também uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que todo quartel tem o corneteiro? O cara que toca a corneta, mas só aqui no regimento da Polícia Militar existe o clarim. Então eu quero trazer para vocês o Cabo Barbosa, que vai tocar um pouquinho de clarins, e numa outra oportunidade a gente volta para mostrar a banda completa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já comenta aqui pra gente, se inscreve e te aguardo no próximo.